Sou o professor Leandro e hoje nós vamos falar sobre velocidade escalar média. Velocidade escalar média é a razão entre o deslocamento escalar e o tempo. Então vamos lá. O deslocamento escalar, que é o ΔS, tá? Então ele vale ΔS, espaço final menos espaço inicial, dividido pelo intervalo de tempo que o móvel levou para fazer esse percurso. Tempo final menos tempo inicial. A velocidade média, ela vai ter suas unidades de medida. Toda unidade de medida que estiver representando espaço pelo tempo é uma unidade de medida. Porém, nós temos duas unidades que são mais utilizadas. O metro por segundo, que é a unidade para o Sistema Internacional de Unidades, então é o metro por segundo, e o quilômetro por hora, que é uma unidade usual. Geralmente, automóveis, motocicletas, elas estão com esta unidade do quilômetro por hora. Muitas vezes, precisamos converter essa velocidade, metro por segundo para quilômetro por hora ou quilômetro por hora para metros por segundo. Para fazer isso, nós temos uma relaçãozinha já pronta. O quilômetro por hora, você vai dividir por 3,6 e você vai obter o valor em metro por segundo. O metro por segundo você vai multiplicar por 3,6 e você vai obter o valor em quilômetro por hora. Exemplo, 10 metros por segundo. Para nós convertermos em quilômetros por hora, então eu tenho o metro por segundo e vou converter para o quilômetro por hora. Então eu vou multiplicar por 3,6. Então isso vai ser 36 quilômetros por hora. 20 metros por segundo eu vou converter em quilômetros por hora. Então, eu tenho 20 metros por segundo e quero converter para quilômetro por hora. Então, eu vou multiplicar por 3,6. Então, 20 metros por segundo multiplicado por 3,6, isso vai dar 72 quilômetros por hora. Aqui já é o contrário. Nós temos 90 quilômetros por hora, então eu estou aqui no quilômetro por hora, e quero transformar para o metro por segundo. Então, de quilômetro por hora, eu vou dividir por 3,6 e vou converter em metros por segundo. Então, 90 dividido por 3,6, isso vai nos dar 25 metros por segundo. Então, é bem tranquilo para fazer essa conversão. Bom, a orientação aqui da velocidade. Dentro da trajetória, o movimento ele pode ser progressivo, classificação do movimento progressivo ou retrógrado. Quando classificamos um movimento como progressivo? Progressivo é quando o móvel está se deslocando na orientação positiva da trajetória. Os espaços, as posições, observe que são posições crescentes. Então, nós temos uma velocidade positiva. O nosso deslocamento ele vai ser maior que zero, porque se o móvel se desloca no sentido crescente da trajetória, deslocamento que é o final menos inicial, então você vai ter sempre um espaço final menos um espaço inicial, teremos um valor positivo maior que zero. Então, um movimento, olha lá, ó, progressivo. O movimento é classificado como retrógrado quando o móvel ele se desloca no sentido aqui decrescente da trajetória. Então, ó, 60, 50, 40, 30, 20, 10, certo? Então, o deslocamento aqui ele vai ser menor que zero. Por quê? Se ele sai do 50 e vai para o 40, o final é o 40, menos o inicial 50, daria menos 10. E a velocidade, então, ela vai ter uma orientação negativa. Bom, vamos fazer um exercício para a gente entender um pouquinho melhor. Esta aula eu vou dividir em duas partes. Vou fazer um exercício nesta aula e farei mais alguns numa segunda aula para não ficar o vídeo muito comprido. Vamos lá, vou passar para a próxima tela aqui. Bom, é um exercício do Enem. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas, diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Então, eu vou anotar aqui como se fosse uma primeira velocidade. Ó. Velocidade 1, 80 km por hora.
E a distância a ser percorrida é de 80 km. Então, o deslocamento aqui, a distância a ser percorrida é de 80 km. 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, então, esse aqui é o primeiro trecho, 80, o segundo trecho, então, de 60 km. A velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Então, a velocidade aqui do segundo trecho, então, quanto? 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para o veículo da empresa, ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Ele quer saber o tempo, mas nós temos aqui, então, a velocidade do trecho, o espaço. O espaço, a velocidade. Vamos descobrir o tempo para cada percurso. Para descobrir o tempo, eu posso usar, então, a formulazinha, velocidade média, então, variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, nesse caso, a velocidade do primeiro percurso, vamos fazer aqui, é 80. O percurso é de 80 km e nós vamos descobrir o primeiro tempo, né? Então, esse primeiro tempo, ele vai ser, vou isolar o tempo aqui, 80 dividido por 80. Então, o nosso primeiro tempo para fazer o primeiro percurso, ele vai levar o equivalente a 1 hora. Agora vamos ver quanto ele leva para fazer o segundo percurso. Mesma fórmula, velocidade média, no caso aqui é a velocidade do trecho, então a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então a velocidade permitida no segundo trecho, 120 km por hora. O comprimento do trecho, 60 km, dividido então pelo tempo, que eu vou chamar de tempo 2 aqui, que é do segundo percurso. Então, esse tempo 2, que é do segundo percurso, então vai dar 60 km dividido por 120. Então, esse tempo, ele vai ser equivalente a quanto aqui? 0,5 horas. Bom, agora ficou fácil. Quanto tempo ele vai levar para percorrer todo o percurso? Então, o tempo que ele vai levar total, então, vai ser 1 hora do primeiro trecho mais 0,5 horas do segundo trecho. Então, nós vamos ter um tempo total de 1,5 horas. Então, esse é o tempo que vai ser necessário, né? Na observação aqui, teríamos como resposta correta, então, a letra C. Valeu, pessoal! Gostou da aula? Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!